eu sou a Monalisa Perrone e esse é o Item Mais da CNN. Entre momentos de exaustão, de medo, de emoção ou de gratidão, tem uma palavra que define os enfermeiros durante a luta contra a Covid-19: protagonistas. Sim, ainda mais num país como o nosso. Eu digo isso porque, por aqui, morreram mais profissionais da enfermagem do que em qualquer outro lugar do mundo. Não é à toa que a primeira pessoa a ser vacinada no nosso país foi justamente uma enfermeira. Todo mundo lembra dela, do sorriso dela, das palavras dela, a Mônica Calazans, que já esteve, inclusive, aqui no Item Mais. Desde o início eu já estou na linha de frente. Eu tenho hipertensão, tenho diabetes e a obesidade. Eu não sei porque eu não tenho medo, não consigo te explicar isso, entendeu? Não é uma profissão que você não pode ter medo. Além de conviverem com a pior face da pandemia todos os dias, os profissionais de enfermagem, que são, em sua maioria, mulheres, ainda sofrem muitas vezes com baixa remuneração, com a sobrecarga de jornadas duplas e, claro, óbvio, com medo de se contaminar e de contaminar a família, os amigos, as pessoas que eles amam e convivem. E quase 45 mil profissionais de enfermagem já foram infectados pela Covid-19 no Brasil. E 469 perderam a vida por causa da doença. Mesmo com tudo isso, a gente viu pipocarem histórias de enfermeiras que se tornaram inspiração e motivo de orgulho para o nosso país inteiro. A enfermeira do Rio de Janeiro criou um método para acalmar os pacientes com a Covid-19. É legal ver que a enfermeira resolveu o problema dela ali, porque na verdade o que aconteceu? Ela precisava ver como estava um paciente, tirar a saturação deste paciente, só que a mão dele estava muito fria. Então ela pensou, como vou aquecer esta mão para poder ver como está a saturação. Então ela acabou colocando água morna em 2 luvas aí usadas no hospital, amarrou e fez essa técnica que ficou conhecida como técnica da mãozinha. Deu tão certo que várias pessoas estão fazendo em diferentes locais. No Dia da Enfermagem, eu falo com uma dessas enfermeiras inspiradoras que passaram o último ano ali na linha de frente. A Paola Braz de Abreu é enfermeira intensivista no Hospital Unimed, em Chapecó, Santa Catarina. Paola, um privilégio saber que você tirou um tempinho para mim, para o pessoal do podcast, para conversar com a gente e para, de fato, a gente contar tudo que está no entorno aí dessa carreira tão desafiadora, tão determinante e tão salvadora, sim, nesse momento de pandemia. Muito obrigada, não tem outro jeito, eu tenho que começar assim. Ai, obrigado. Realmente é uma profissão muito desafiadora, principalmente nesse momento, né? É exatamente isso. Minha querida, vamos lá. Qual foi a primeira coisa que passou pela sua cabeça quando foram chegando ali os primeiros pacientes de Covid e tinha todo aquele temor, mas também não tinha tanto conhecimento na época? Você lembra? Lembro, sim. Me conta. Então, quando começou, foi ali por volta de metade de março do ano passado, né? Parecia uma realidade tão distante quando a gente ouvia falar no Covid e aquilo chegou arrebatando tudo, assim, fechando o comércio, fechando escola, de uma hora para outra, né? Então a gente imaginava assim que isso ia superlotar no começo, no início já ia começar aquilo superlotando os hospitais, mas começou gradativamente. Não começou tudo numa pegada só aqui, né? Então a gente teve tempo para se preparar. Veio então o primeiro paciente, foi aquela tensão. A gente tinha medo de tudo praticamente, porque a gente não conhecia. Tinha medo de como que ia ser a evolução do paciente. Tinha medo de nos contaminar, de levar para casa, de contaminar a família, né? Então teve toda essa apreensão no início. Qual que é a melhor paramentação? Qual que é a melhor conduta que eu vou tomar enquanto mãe, né? Eu vou ficar próximo aos meus filhos? Não vou ficar próximo aos meus filhos? Vou fazer isso de que forma, né? Então tudo foi uma questão de preparo, de organização familiar, de organização na parte hospitalar também, né? De treinamento, de equipe.
E assim a gente foi conduzindo. Daí já um pouquinho mais pro fim de março, início de abril ali, já começou a vir os pacientes mais graves, aqueles que a gente já precisava intervir, entubar, tudo, né? Então já começa uma outra realidade, né? Então a gente foi treinando equipe, a gente foi se capacitando, a gente foi melhorando a cada dia, assim. Mas a gente não imaginou que isso ia durar por anos, né? Eu já tenho uma trajetória aí em UTI de anos, assim. A gente passou pela H1N1, eu não estava aqui em Santa Catarina, estava num hospital do Rio Grande do Sul, mas mesmo assim, eu imaginei que ia ser parecido com aquilo que a gente viveu ali, 1 mês, 2 meses, bombando assim, e depois ia ter a vacina, ia começar a diminuir os casos, ia diminuir a mortalidade, tudo isso. E realmente não é isso que a gente viu, né? Exato. Deixa eu te fazer uma pergunta no meio desse relato, porque você me conta coisas muito importantes e eu quero dar a relevância que elas precisam. Em que momento você percebeu, você e toda a equipe, claro, os seus pares, de que sim, era o momento até então mais desafiador da sua vida profissional, apesar da experiência? E junto com essa pergunta, é inevitável a outra. Quando veio o baque da realidade, você em algum momento pensou em desistir? Viu gente desistindo do seu lado? Olha, vou te dizer assim, essa questão de pensar em desistir jamais. Olha, eu sou intensivista mesmo, eu sou formada e preparada para isso. E realmente, assim, amo o que eu faço, sabe? Em nenhum momento, até quando a gente começou a montar a equipe para fazer isso, eu cheguei para minha gestora e pedi, eu quero fazer parte dessa equipe, né? E eu tenho 2 filhos de 8 anos em casa. Então existia muito essa preocupação, mas ao mesmo tempo eu precisava estar participando disso, eu precisava ser parte disso, porque eu me sentia parte fundamental da história nesse momento, né? Então, a gente viu, com certeza, a gente viu pessoas que acabaram ficando mais assustadas com a pandemia, teve aqueles, né, nessa questão de afastamento, assim, né, colegas de profissão que não aguentaram, nem tanto aqui nessa instituição, mas no geral, de amigos, enfim, mas é porque realmente, assim, muitos não estavam na área, teve aquele inicial, o que a gente via no começo? A gente via a Itália, né, e lá na Itália se morria muitas pessoas, então, claro que dava medo, e tu viu a cidade, o mundo praticamente parou do dia para a noite, né? Então, tu começa a botar a mão na consciência e pensar, e amanhã? Será que pode ser eu, né? Então, assim, pode ser um familiar. Será que se eu for para casa eu vou levar isso, né? E a culpa se acontecesse alguma coisa. Mas realmente eu não pensei muito nisso, tomei todas as precauções, mas existe uma coisa que eu penso muito. O quê? É que, assim, ó, eu sei o diagnóstico do meu paciente e eu sei a paramentação que eu devo usar. Então, eu acho que o risco de eu me contaminar aqui é muito menor do que eu ir no mercado. Exato. Que eu vou me relacionar com pessoas que eu não conheço, que eu não sei por que passaram, né? Enfim, aqui eu sei. Então, aqui a gente tem todo paramentação, a gente tem toda a estrutura organizada para isso, né? Então, eu acredito que o risco de contaminação no ambiente COVID é menor do que o externo. Essa mulher que está passando essa força toda para mim, você tem gêmeos, é isso, de 8 anos? Eu tenho gêmeos de 8 anos. Meu Deus do céu! Hashtag admiração de admiração de mãe. Eu tenho um e só fico... E parece que vou ficar louca às vezes com a rotina de ser profissional e ser mãe. Mas essa força toda você sempre teve ou você desenvolveu a sua musculatura por causa desse amor profundo à sua profissão? Olha, eu vou te dizer assim, que eu amo o que eu faço em qualquer momento, assim. Então, eu já fui enfermeira de hemodiálise, eu amava o que eu fazia na hemodiálise. Daí, fui me desafiando, fui pra UTI. Amo o que eu faço na UTI. Então, eu sou uma pessoa super maleável. Aonde eu for, estando dentro da área da enfermagem, eu me encanto, porque eu amo todos os lados da enfermagem, assim, né? Então, eu sou uma pessoa plenamente realizada na profissão. Isso, às vezes, assusta, porque realmente eu gosto de trabalhar no COVID e as pessoas pensam, assim, que a gente parece que tá torcendo para que a coisa aconteça, mas realmente não é. A gente quer que isso acabe, encerre de uma vez. A gente já tá cansado de tudo isso, né?
Mas quando a gente faz com amor, a gente sabe que a gente é fundamental nessa trajetória. Então a gente faz realmente feliz por poder estar contribuindo, por poder estar ajudando, por estar ajudando pessoas, ajudando vidas a se recuperarem, a passarem por esse momento tão difícil, né? Famílias, enfim. Então a gente realmente se sente muito grato nessa profissão. O que você diz para quem ainda acha que não é tão grave assim, que dá para andar por aí, que dá para reunir os outros e que nós estamos falando de algo que dá para brincar de roleta russa? Olha, é uma questão muito delicada, porque quem vive o que a gente vive, a gente muitas vezes brincava, assim, quando via o pessoal na rua aglomerando, né? A gente dizia, eu queria colocar um telão aqui pro pessoal ver o que a gente passa aqui, né? O pessoal olhar de fora e dizer assim, meu Deus, o Covid é isso. Realmente é o que dava vontade, porque tem momentos que a gente encheu o UTI, isso já passando a primeira, segunda onda, né? Então a gente encheu o UTI, teve alguns óbitos, teve pessoas de várias idades, raça, etnia, não existia nenhuma situação financeira, não adiantava, podia ter todo o dinheiro do mundo, que isso não ia adiantar nada aqui na hora do Covid, né? Então, assim, eu só penso que as pessoas têm que botar a mão na consciência, elas têm que entenderem que é uma doença que não escolhe, ela vem para qualquer pessoa que esteja vulnerável. Se eu me contaminar, eu posso não ter nada, mas eu posso ir para casa e levar para o meu pai, para o meu avô, para minha avó, e essas pessoas que têm mais comorbidade podem estar desenvolvendo alguma coisa mais grave. Então, assim, é uma doença grave e ela leva ao óbito a pessoas que não se cuidam, ou até mesmo aquelas pessoas que se cuidam realmente, mas que, infelizmente, por algum motivo, acabou tendo uma letalidade maior, uma comorbidade maior e, enfim, ela é real, ela assusta e eu espero que passe logo e que realmente a gente consiga retornar a uma vida normal aí nos próximos momentos, mas realmente ainda não é o momento. A gente ainda está com as UTIs cheias, o pessoal já está se soltando mais e a gente precisa desse tempo para reestruturar tudo, né? Então o pessoal precisa se conscientizar. Eu posso fazer confissões para você agora? Fala. Então vou fazer, ó. Cheguei aqui aperreada hoje para gravar, com o coração apertado por uma série de questões e só a sua voz já me acalmou. O seu relato também me inspirou e eu quero dizer que eu tenho o maior orgulho de falar com mulheres como você. Muito obrigada, 1000 vezes obrigada. Obrigada, Mona Lisa, obrigada. Ó, um beijo, continue firme aí na sua jornada porque faz toda a diferença. Até a próxima, Paola. E eu quero, claro, conversar com você quando tudo isso passar. Aí a gente vai falar aqui do que você quiser, de flor, de música. Ótimo! Vai ser perfeito! Agora, no momento, é só trabalhar. E quando acabar, qual vai ser o nosso assunto aqui, só para celebrar? Olha, pode ser filhos, maternidade, porque é uma coisa que eu tô precisando viver de novo. Muito bom. Ó, um beijo, até a próxima, Paola. Obrigado. Beijo. Na segunda parte do episódio, eu converso com outra enfermeira que liderou e lidera aí essa luta contra a Covid no nosso país, especialmente por causa da especialidade dela em epidemiologia. A Etel Maciel tá de volta, a nossa parceira de tantos papos importantes. Bem-vinda, minha querida. Obrigada, Mona Lisa. Um prazer estar falando aqui com você de novo. Quantas vezes a gente já papeou aqui? Eu nem sei. Acho que essa é a quarta, Eita! Mas é porque a sua participação, ela é muito importante para mim e, claro, para quem me acompanha, para quem dá essa audiência maravilhosa do podcast sempre. Então, voltar às vozes ponderadas, que tem uma mensagem assertiva nesse momento de tantas dúvidas é fundamental. Por isso, mais uma vez, obrigada por estar aqui, tá? Obrigada, Mona Lisa. Vamos falar sobre os desafios. Então, a gente está fazendo uma homenagem nesse episódio para esses profissionais, para essa categoria, né? Os enfermeiros, que foram, são e serão sempre muito importantes, mas especialmente na pandemia, vocês estão tendo um papel que eu digo que é de salvação mesmo. Então, vamos lembrar lá atrás os piores momentos até aqui e os que você sentiu que você estava se fortalecendo.
Então, Larissa, primeiro eu quero agradecer a você essa homenagem aos profissionais da enfermagem, agradecer todos desse programa, que eu sei que tem muita gente envolvida, e agradecer isso por essa homenagem no Dia Internacional, né, do enfermeiro, da enfermeira. Nós somos a maioria, eu tenho que dizer assim, sempre o Dia da Enfermeira, né? É isso aí, bem pontuado. É uma data que a gente comemora em todos os lugares do mundo, é a data do nascimento da Florence Nightingale, que foi uma enfermeira muito importante, né, no nosso desenvolvimento da profissão. E a gente precisa sempre lembrar, Mona Lisa, aqui no Brasil, a equipe de enfermagem, né, não é formada apenas pela enfermeira, pelo enfermeiro, é também formada pelos técnicos de enfermagem, ainda temos alguns auxiliares de enfermagem, que é uma categoria que ela está desaparecendo por uma lei. A gente agora só vai ter técnico e enfermeiros e enfermeiras, mas isso demora um tempinho, porque muitas pessoas até se aposentarem, né, continuarão na profissão. Então, os técnicos e auxiliares de enfermagem, eles representam aí mais de 70% da equipe, os enfermeiros e enfermeiras que são aí de nível superior, né, que precisa de uma formação universitária para exercer, a gente corresponde aí a 23% da equipe de enfermagem. E ficamos na coordenação de vários serviços, tanto nas unidades de saúde quanto nos hospitais, e a equipe de enfermagem, Mona Lisa, ela coordena todas as 38 mil salas de vacinas no Brasil. Então, nesse momento da campanha de vacinação, a equipe de enfermagem está diretamente envolvida na condução e na execução da campanha de vacinação no Brasil. Então, temos visto aí, desde o início da Covid, dessa pandemia, muitos problemas, né? Falta de equipamento de proteção individual. O Brasil lidera o número de pessoas da equipe de enfermagem que morreram de Covid no mundo. Nós estamos liderando, nós já passamos de 700 pessoas, profissionais, né, que morreram desde o início da pandemia, estamos chegando aí a 800. Então, é uma marca muito triste. Ainda, felizmente, que tivemos uma redução importante em adoecimento e hospitalização depois da vacinação. Então, como os profissionais de saúde, né, e dentre eles os da enfermagem foram os primeiros a serem vacinados no Brasil, a gente já começa a ver uma redução, né, de adoecimento nesse grupo. Então, também isso é bastante importante. E, Mona Lisa, eu queria ressaltar duas coisas aqui que são importantes na luta da enfermagem no Brasil. Até hoje, nós não temos uma jornada de trabalho regulamentada. Então, como você mesmo colocou, né, estamos sendo reconhecidos ao longo dessa pandemia pelo trabalho, mas o reconhecimento não pode ser só bater palmas, né, Mona Lisa? A gente precisa do reconhecimento através das melhorias das condições de trabalho. E aí, a jornada regulamentada de trabalho, que é uma jornada de 6 horas diárias, né, 30 horas semanais, é uma luta desde a década de 80 e a gente não conseguiu ainda que a lei passasse. E agora a gente tem duas maiores lutas, né? A jornada e o piso salarial. Imagina, Mona Lisa, eu estava até falando agora numa reunião para a Organização Pan-Americana de Saúde, e quando a gente fala assim para o público externo, para outros países, é muito triste a gente pensar que alguém que está ali trabalhando 8 horas, plantões exaustivos, principalmente nessa pandemia, recebe descontado da menos de um salário mínimo. Mas um salário mínimo recebe um técnico de enfermagem no Brasil. Um trabalho muito complicado, exaustivo e, nesse momento, muito estressante. Então, a gente tem uma luta aí do piso salarial, inclusive uma proposta de um senador aqui do meu estado, né, do senador Contarato, a PL 2564, que surgiu agora na pandemia. Então, a pandemia deu essa visibilidade, né, para a enfermagem, e aí essa luta histórica, eu espero que seja colocada em votação, né, essa PL. Então, nesse contexto aí, a enfermagem no Brasil se encontra, Mona Lisa, sem uma jornada de trabalho regulamentada por lei, sem um piso salarial compatível com as exigências, né, e a carga de trabalho. Sim, bem pontuado. O que precisa ser considerado também, porque não dá para a gente aqui, né, os jornalistas ou aqueles que estão trazendo as informações, ficarem dizendo que lindo, que maravilhoso, como eles são legais, como eles são destemidos, mas tem uma gama toda de informações, uma gama toda que impacta demais esses profissionais e que sim, a gente tem que tratar sobre isso porque é fundamental, né? Não adianta olhar só a superfície de uma questão, né? Temos que ali
ali para a profundidade, até para saber o futuro dessa profissão. Exato, Mona Lisa. E uma outra coisa que eu acho importante dizer, nós vimos aí durante a campanha algumas pessoas fingindo que estavam vacinando, né? Assim, Sim. E acabou que poucas pessoas que fazem algo errado acabam fazendo com que todos os outros profissionais sofram, né? Então nós estamos vendo aí nessa campanha as pessoas chegarem nos serviços de vacinação, desrespeitando o profissional ali. Então, assim, claro que é um direito de quem está sendo vacinado olhar a sua vacina, ter certeza disso, mas de uma forma tranquila, sem agressão, porque a maior parte dos profissionais está fazendo ali o trabalho corretamente e não pode sofrer por aquele número pequeno que, infelizmente, toda profissão acaba cometendo esses erros que não são éticos, né? Exato. Claro que limpar esse joio aí em meio ao trigo, né, é fundamental, sem dúvida, os questionamentos das pessoas, as incertezas, as inseguranças, mas nós estamos aqui nesse episódio especialmente para exaltar aqueles muitos compromissados, a maioria compromissada que sim, fez a diferença, está fazendo a diferença para salvar muita gente de norte a sul do nosso país e no planeta. Etel, qual que é o maior desafio daqui para frente diante dessas incertezas todas em relação às mutações? Já que você é epidemiologista, eu queria olhar também para essa questão com você. As mutações, né, da cepa do Amazonas estão aí. A gente viu com dor no coração o caso do ator Paulo Gustavo, quão forte foi e quão feroz, né, todo o desenvolvimento ali da doença, o do coronavírus naquela pessoa jovem, sem comorbidades. Qual que é o temor da categoria diante dessa gama de incertezas? Olha, Mona Lisa, você pontuou algo que é uma preocupação nesse momento. Nós estamos vendo com essas novas variantes um adoecimento e o agravamento da doença de forma muito forte em pessoas jovens, sem comorbidade nenhuma, assim como o ator Paulo Gustavo. Nós temos no Brasil grande parte da enfermagem, inclusive dos profissionais da enfermagem, eles são pessoas com menos de 40 anos, um grupo jovem também. E nós precisamos dar condições de trabalho, não só para os trabalhadores da enfermagem, mas para todo mundo. A gente tem falado aqui, já falamos até no outro episódio, né, Mona Lisa, sobre as máscaras, a importância dessas máscaras mais filtrantes nesse momento, para que toda a população pudesse ficar melhor protegida. E, inclusive, os próprios profissionais de saúde, porque, incrivelmente, ainda hoje, nós temos vários serviços de saúde que não fornecem ou a quantidade adequada dos equipamentos de proteção individual ou não fornecem esses equipamentos. Então, muitos profissionais têm que comprar os seus próprios equipamentos. E aí, quando você já recebe muito pouco, sobra pouco para fazer isso, né, Mona Lisa? Então, chamar a atenção da importância nesse momento, mesmo que os profissionais estejam vacinados, para que continuem a fazer todas as medidas de prevenção e para que, do ponto de vista dos serviços, né, eles tenham os equipamentos de proteção corretos, necessários e em quantidade necessária. Então, nesse momento, todos devemos nos cuidar. Minha querida, para terminar, vamos pontuar nesse 1 ano e pouco de pandemia, quais são os relatos sobre a saúde mental dos profissionais de enfermagem no nosso país, dos técnicos também? Então, a equipe de enfermagem vem sofrendo muito, Mona Lisa. Também acredito que nessa pandemia, não só os nossos profissionais da enfermagem, mas todos sairemos muito mais adoecidos, né, do ponto de vista da saúde mental. Nós estamos aí mais de 15 meses de pandemia e estamos nesse momento com muita dificuldade, todos nós, de enfrentar, né, essa pandemia em relação à saúde mental. E os profissionais da equipe de enfermagem, eles estão num estresse constante, Mona Lisa, porque você acaba não tendo um momento sem estresse, né? Você está estressado porque você está cuidando de pacientes muito graves que não têm contato com a família, os contatos, a maioria são virtuais, né? Então você precisa dar uma atenção maior. Você chega à sua casa com uma preocupação de levar a infecção, porque você está num ambiente que é muito mais contaminado e no qual você tem muito mais chance, uma chance maior de se contaminar, de contaminar os seus familiares. Então, esse estresse constante na equipe, ele acaba causando o que a gente chama de burnout. Sim, síndrome de burnout. Isso, um esgotamento mental, né, que tem sido muito frequente nesses profissionais. Sim, sem dúvida. O Etel, tô aqui sempre, claro, com os microfones abertos e torcendo para que essa pandemia acabe.
Não vejo a hora de te conhecer pessoalmente. Claro, eu vejo sua carinha sempre aí nas matérias, na TV, na internet também. Eu só posso dizer muito obrigada por tudo, pela parceria aqui no Item Mais, pelo trabalho, por todas as mensagens corretas. E eu gostaria de abraçar todos esses profissionais que fazem tanta diferença, fizeram e fazem. Não posso, mas sinta-se abraçada, tá? Por quem de fato reconhece a relevância da sua atuação e de todos. Muito obrigada, tá? Muito obrigada, Mona Lisa. Um beijo grande. Obrigada, minha querida. Beijo. Esse episódio foi de homenagem, mas também, claro, sempre de alerta. Essa é a nossa tônica, né? Nunca se desapegar da mensagem assertiva que faz diferença. Amanhã tem mais. Em Té.